Quando a gente olha os números, a força de trabalho no Espírito Santo parece ter uma cor bem definida. Mas será que as oportunidades e principalmente os salários também têm? Hoje a gente vai fundo para entender a real cor do trabalho capixaba. Vamos descobrir se a porta de entrada é larga para todo mundo, mas o teto, para alguns, é bem mais baixo. Bora mergulhar nisso. Para começar, né, vamos dar uma olhada na foto oficial, sabe? Aquela que muitas vezes aparece nas propagandas, nos relatórios. E assim, à primeira vista, a imagem é de inclusão. Parece até que o Espírito Santo está fazendo o dever de casa direitinho. Então, segura essa informação aqui, 62,3%. O que isso quer dizer? Que a cada 10 pessoas trabalhando no Estado, mais de 6 são negras. É uma proporção que reflete a cara da nossa gente, sabe? Um número maior que no resto do Sudeste e até que a média do Brasil. Olhando só para isso, parece um cenário ideal, né? Então é isso. A força de trabalho tem a cara da sua gente. Parece um cenário de inclusão de verdade, um sinal claro de que o mercado está aberto. Parece justo, não é mesmo? Mas sempre tem um mas. E é super importante a gente olhar para ele. Porque os dados, quando a gente começa a cavar um pouquinho mais fundo, eles contam uma história bem diferente. E é aqui que aquela foto bonita começa a rachar. Lembra dos 62% na força de trabalho? Pois é, quando a gente olha para a população desempregada, o número de pessoas negras salta para mais de 70%. A conta simplesmente não fecha. Se são a maioria trabalhando, por que são a maioria ainda maior na fila do desemprego? E essa desproporção não é só um número não, é um alerta vermelho piscando. É o primeiro grande sinal de que essa tal inclusão no mercado de trabalho capixaba, na prática, não é igual para todo mundo. A porta de entrada pode até estar aberta, mas parece que ela também é uma porta giratória que joga muita gente para fora rápido demais. E isso nos leva a um conceito que é chave para entender essa dinâmica toda. Eu gosto de chamar do paradoxo da porta larga, teto baixo. Ou seja, entrar no mercado de trabalho parece ser mais fácil, mas crescer, aí a história muda completamente de figura. O que é esse paradoxo, então? É bem simples de entender, na verdade. Existe uma inclusão muito grande, muito forte, de jovens negros em programas de entrada, tipo o de jovem aprendiz. A porta é larga mesmo. Só que quando a gente vai olhar para a progressão de carreira e, claro, para os salários, a gente encontra barreiras enormes. Um teto de vidro bem baixo e bem resistente. E aqui está a prova da tal porta larga. Olha só que impressionante. 3 em cada 4 jovens no programa de aprendizagem profissional no Estado são negros. Isso mostra que a política pública de inclusão na base, ela funciona. Ela sabe onde encontrar e como atrair essa juventude. É um sucesso inegável, mas é um sucesso na entrada. Ok, a entrada é um sucesso. Entendido. Mas a vida profissional de alguém não é só o primeiro emprego, né? E aí? O que acontece depois? O que acontece com a grana, com a remuneração, ao longo da jornada? Bom, é aqui que o teto de vidro se mostra de forma brutal. Vamos esquecer a porcentagem por um instante e focar no dinheiro no bolso. Pensa assim, para cada R$ 100 que um homem não negro ganha no Espírito Santo, uma mulher negra, muitas vezes fazendo a mesma função, leva para casa só R$ 46,20. É menos da metade. Aqui, a gente vê o peso dobrado, a barreira da raça e a barreira do gênero, juntas, criando um abismo salarial. E agora, talvez, a informação mais chocante de todas. A gente sempre ouve que a educação é o caminho, que ela diminui a desigualdade, certo? Bom, no Espírito Santo, os dados mostram exatamente o contrário. A diferença de salário entre pessoas negras e brancas é ainda maior para quem tem diploma de ensino superior. O diploma não está fechando essa lacuna, pelo contrário, está ampliando. Tá, então por que isso acontece? O que está por trás dessa dificuldade toda de crescer na carreira? Vamos dar uma olhada nas engrenagens que fazem essa máquina de desigualdade funcionar. A resposta, no fim das contas, está na falta de uma escada. Não adianta nada abrir a porta de entrada se a escada para subir na carreira está quebrada, faltando degraus. A progressão não acontece por mágica. Ela precisa de estrutura, de planos claros dentro das empresas. E os números não mentem. O Espírito Santo está lá no fim da fila nacional quando o assunto é criar essa estrutura de carreira. É o 26º estado em planos de cargos e salários. Na prática, isso quer dizer que a promoção, muitas vezes, depende do quem indica e não de critérios justos. Faltam os trilhos para que o trem da carreira avance de forma igual para todo mundo. E o ponto talvez mais preocupante de todos seja este. Essa situação não está melhorando com o tempo. Longe disso. O abismo, na verdade, está ficando maior.
Olha só, ao longo de quase uma década, de 2012 a 2021, a diferença de salário entre negros e brancos no estado aumentou. A renda da população branca cresceu mais do que a da população negra. Isso derruba por terra qualquer ideia de que o progresso, mesmo que devagar, esteja acontecendo naturalmente. Não está. Diante de tudo isso, a gente volta para a nossa pergunta inicial. Se a porta de entrada é larga, mas o teto é baixo e o abismo só cresce, onde é que está de verdade a oportunidade? Vamos resumir essa história toda. O mercado de trabalho capixaba conta duas narrativas ao mesmo tempo. De um lado, a história da inclusão, a maioria negra na força de trabalho e entrando em massa pelos programas de aprendizagem. E do outro, a história da barreira, a maioria negra no desemprego, um teto de vidro esmagador nos salários e uma desigualdade que aumenta até para quem tem diploma. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que ecoa por todos esses dados. Se a base da nossa economia, a força que movimenta o Espírito Santo todos os dias, é majoritariamente negra, por que o topo, os cargos de liderança, os maiores salários, não reflete nem de perto essa mesma realidade? Essa é uma questão que fica no ar. E já que a gente viu hoje que a mulher negra enfrenta um abismo duplo, na nossa próxima análise vamos mergulhar ainda mais fundo no verdadeiro labirinto que a mulher capixaba, de todas as cores, enfrenta entre o diploma, o salário e a jornada do cuidado. Espero que acompanhem. Esta análise faz parte da série Trabalho no S, Entre Números e Vidas. Obrigado pela companhia.